Ceará jogou mal e merecidamente perdeu para o Náutico na estreia da Copa do Nordeste. Não foi legal o jogo do Ceará lá nos aflitos, o time foi derrotado pelo Náutico. Eu sei que há tabu nessa história, é sempre complicado enfrentar o Náutico lá, em que pese início de temporada, são quase jogos valendo numa espécie de pré-temporada. O calendário do futebol brasileiro é realmente muito doido. Nesse início a gente precisa dar um desconto, mas o Ceará deveria e poderia ter jogado mais. A gente vai falar sobre isso, mas antes deixa eu agradecer aos mais de 28.500 inscritos aqui no canal no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Estou sempre falando de futebol, estamos na madrugada de quarta para quinta, ainda repercutindo uma quarta-feira ruim para o futebol cearense, porque além da derrota do Ceará, teve também a derrota do Ferroviário. Fortaleza joga nesta quinta-feira, 23. Mas eu queria pedir a você, se você ainda não foi inscrito, você é torcedor do Náutico, você é torcedor do Ceará, que está na bronca, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder nada. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, porque fortalece aqui o canal. Muito obrigado a todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Tem espaço para todo mundo na nossa arquibancada virtual. Havia uma expectativa muito grande, porque o Ceará tem muita história na Copa do Nordeste. São 3 títulos, mais 2 finais, 2 semifinais. É um time que gosta muito da competição, a torcida ama a Copa do Nordeste. Aliás, o futebol cearense tem sido protagonista da região. Nas últimas 6 finais nós tivemos sempre um cearense na grande decisão, ou o Ceará ou o Fortaleza, e nessa sequência foram 2 títulos, né? O Ceará tem 3 títulos, 2015, 20 e 23. E a Recife, para o Ceará, traz boas recordações. A conquista do tricampeonato foi lá no Recife, né? Contra o Sport, na Ilha do Retiro. Dessa vez jogando nos aflitos, o Ceará teve muitas dificuldades. Eu sei que é apenas o início da temporada, eu sei que é apenas o segundo jogo, eu sei que o Ceará passou por um processo de reformulação, são 12 novos jogadores, o técnico Léo Condé ainda está tentando encontrar uma identidade de jogo. Eu sei de tudo isso, a gente precisa considerar tudo isso, não dá para descontextualizar, né? A gente precisa, até para ser justo, né? Porque senão a crítica ela perde valor, né? Se você não tiver um embasamento mínimo, a crítica pela crítica não tem o menor valor. Mas alguns pontos a gente já pode considerar. Por exemplo, eu sei que é muito cruel fazer isso, mas as 2 partidas de Kehler com a camisa do Ceará não são partidas animadoras. Ele não traz confiança, ele falha no gol contra o Tirol. Hoje, ele se mostrou muito inseguro. Muito inseguro. E os jogadores do Náutico perceberam isso. E era todo o tempo experimentando, todo o tempo tentando de fora da área, quando dava, por essa insegurança. Rebatida para dentro da área, sempre tentando pegar em 2 tempos, né? Amortecendo e depois pegando. Então os jogadores do Náutico perceberam isso. O Náutico merecidamente vence o jogo, porque desde o princípio o Náutico foi melhor. O Ceará até cria a primeira boa oportunidade com 1 minuto e pouquinho, numa jogada ali com o Galeano pelo lado direito, cruzamento, enfim. Mas o Náutico melhor, mais agressivo, o Náutico vindo de 3 resultados distintos no Campeonato Pernambucano, um empate, uma derrota, uma vitória, derrota para o Central na última rodada. O Náutico veio com uma certa pressão, porque o futebol é tão doido também que em 3 jogos já se pressiona por resultados. Enfim, o Náutico sabia da importância do jogo de hoje e com essa nova fórmula de disputa, a Copa do Nordeste ganha muita importância, porque você tem confrontos diretos. Como os jogos são dentro do próprio grupo e com um jogo a menos, você tira ponto do seu adversário direto. Então você não joga contra times do outro grupo, como nós vivemos nas últimas edições, que aí fomentava os clássicos, era legal. Então assim, eu gosto mais, inclusive, dos grupos se encontrando, porque aí a gente tem os clássicos estaduais. Mas dessa forma, com jogos dentro do próprio grupo, não é que seja ruim, né? Nada, é diferente. Hoje o Ceará perdeu para um adversário direto. Hoje foi um confronto direto. Final do jogo, inclusive, a torcida do Náutico comemorou demais. É óbvio que é um time de Série C que vive, é um time que ainda não conquistou a Copa do Nordeste, mas é considerado, está entre os grandes do futebol nordestino, contra um time de Série A, né? Um time que tenta aí voltar, está de volta à elite do futebol
brasileira e tenta retomar um protagonismo regional. O Ceará sempre teve isso, né? Desde 2013 ele é semifinalista, 2014 ele é finalista, perde para o Sport, 2015 ele conquista o seu primeiro título. Então o Ceará, ao longo desses últimos 10 anos, ele assume um protagonismo. Nesses últimos 10 anos foram 3 títulos, 2015, depois, como eu falei, 20 e 23. É relevante, o Ceará é uma força da região. E o Náutico comemorou muito porque sabe que tira ponto de um adversário que é considerado um dos 2 favoritos nesse grupo. Bahia e Ceará, por serem times de Série A, pelo investimento que tem e tal. Mas precisam confirmar isso dentro de campo também. E o Ceará hoje não fez uma boa partida contra o Náutico. Né? É claro que a gente tem que considerar também a qualidade, a disposição, a entrega do adversário. Mas a partida do Ceará, pelo amor de Deus, o Ceará finalizou uma vez só no gol. Aquele chute do Ailon. Ele domina, meio desequilibrado, vira, chute um peteleco. O goleiro do Náutico nem se esforça, agasalha a bola, não dá rebote. Assim, é uma produção ofensiva pífia. Um sistema defensivo que tem um goleiro que é inseguro, e isso meio que contamina o sistema defensivo. O Marlon fez uma partida muito ruim, o zagueiro erra no gol do Paulo Sérgio, o Dieguinho pelo lado direito também não vai bem, o lateral esquerdo é substituído, o Nicolas, pelo Matheus Bahia, o Léo Condé muda o esquema tático no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele tira Galeano e coloca mais um zagueiro, porque o Náutico pressionava, adiantava as suas linhas, né? Tinha dois laterais, o Marcos Ítalo, o Buiú, que é muito levado assim na gozação aqui no futebol cearense, mas fez uma baita partida. Os 2 laterais, tanto o lateral esquerdo quanto o direito do Náutico, muito à frente, assim, espetados, dificultando o sistema defensivo do Ceará, e nem a mudança tática promovida pelo técnico Léo Condé com 3 zagueiros, a entrada do William Machado, não deu resultado, mas essa insegurança meio que contamina, né, os outros jogadores de sistema defensivo. O gol do Náutico surge de um chutão, a bola quica, Marlon hesita e o Paulo Sérgio faz 1-0 para o Náutico, mais do que suficiente para confirmar 3 pontos importantíssimos para a equipe pernambucana. Gente, já está rolando os estaduais, já está rolando Copa do Nordeste, e se você quiser um lugar seguro para se divertir, vem para a Bet Nacional. Sabe por quê que a Bet Nacional é a marca do jogo responsável? Porque sempre soube respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe, jogo legal é na Bet Nacional. QR Code está na sua tela, link na descrição do vídeo, mas jogue com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. O Náutico vence o Ceará na estreia da Copa do Nordeste. E na mesma noite, no mesmo horário do estádio Presidente Vargas, o Ferroviário perde. Então foi 2-0 para o futebol pernambucano para cima da gente, 2-0 para Pernambuco para cima do Ceará, porque na reta final do jogo o Ferroviário até segurava o empate, era muito importante o empate para o Ferroviário, ainda que o jogo fosse no estádio Presidente Vargas, mas é contra o Sport, depois vai e visita o Moto e tem um jogo contra o Vitória, então essa sequência é muito complicada para o Ferroviário nesse início de Copa do Nordeste. O Ferroviário acaba perdendo o jogo no último lance, praticamente o Sport faz 2-1 para cima do Ferrão. Então, para o futebol cearense, é um início de Copa do Nordeste bem complicado, com 2 derrotas. O Fortaleza joga nesta quinta-feira contra o Motoclube, claro que é um grande favorito, mas precisa confirmar isso dentro de campo. Já deu para perceber as dificuldades que teremos, já deu para perceber o quão será equilibrada essa Copa do Nordeste. E a gente já deu para perceber também que o Ceará precisa de reparos, de muitos ajustes, e a paciência do torcedor não acompanha esse ritmo. A paciência do torcedor já é esperando mais, fazendo um comparativo com o ano passado, fazendo um comparativo com o elenco do ano passado, e o Ceará, que perdeu suas referências técnicas, precisa, primeiro, encontrar uma identidade de jogo para esses novos jogadores, ser mais competitivo, porque teve dificuldades contra o Tirol e hoje perde o jogo contra a equipe do Náutico. E no domingo, futebol não dá tempo. Domingo já tem clássico pelo Campeonato Cearense contra o Ferroviário. Mas é assunto para um outro vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve para não perder nada. A gente se vê e será em breve.